Tem a Eliana Fialho, minha convidada lá do fundão. Eliane Fialho. Não era no lugar da Bruna. Vou ver se eu convenço a Simone a fazer uma semana antes, e a gente dá uma paradinha de umas 2 semanas e depois continua. Tá? A gente tem 20. Tem Verão. 8, 9. Eu tenho que olhar se tem alguém. Se A tem gente dá uma alguém paradinha de uma dia semana? 6. Hein? E eu tenho o cara de Ribeirão, que é um cara muito bom lá de Ribeirão. 2 pessoas de Ribeirão que eu vou chamar. Tá bom. Bom, aqui está todo mundo aqui. Vamos começar hoje. Nós vamos começar um período um pouquinho diferente do que a gente tem mostrado até agora. A gente faz questão de chamar pesquisadores de fora, tal, não sei o quê. Eu sempre brinco que a gente está sempre querendo sair da caixinha e esquece de olhar o que tem dentro da caixinha, né? Então, em combinação com o André, nós resolvemos fazer os seminários agora durante um período, buscando as pessoas que estão fazendo uma ciência boa, legal, importante, aqui dentro da UERJ mesmo. E a melhor opção está sendo realmente pegar as pessoas que entraram mais recentemente, os professores novos, né, que estão empolgados. E eu aqui no corredor, eu tenho tido uma experiência muito interessante, muito produtiva, né? E sua professora Fabrícia Lima Fontes Dantas, que ela você está quanto, Fabrícia? 1 ano, mais ou menos, ou mais? Eu entrei em novembro de 2021, então 1 ano e pouco. Né? Fabrícia está 1 ano e meio e já mostrou ao que veio sua produtividade. A Fabrícia é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora também pela Universidade do Rio Grande do Norte, em Biologia Molecular e Imunogenética, trabalhou como farmacêutica em diferentes lugares e resolveu investir, né, na sua carreira científica. E ela tem trabalhado especialmente com, você me corrige se eu estiver errado, tá, Fabrícia? Com mutagênese, reparo de DNA, especialmente com o impacto de polimorfismos genéticos em respostas de tratamentos e outras, uma parte de biologia molecular mais pesada, com fenótipos clínicos, identificação de fenótipos clínicos, imunológicos, genéticos em pacientes com doenças crônicas, identificação de alvos e vias moleculares, etc. E aqui, já na UERJ, ela é professora adjunta do Departamento de Farmacologia e Psicobiologia, está como docente do FISClinex, né? Nós esperamos que ela tenha alunos para a próxima seleção do nosso programa, porque é uma pessoa que tem um perfil bem de acordo com o que a gente pede para o programa. Conselheira científica da Aliança Cavernoma do Brasil, e tem experiências, pesquisas relacionadas à neurogenética, neuroimunologia, biomarcadores, respostas terapêuticas e imunológicas, né? E, para desespero da professora Cláudia Figueiredo, que já deu aula aqui para a gente, já deu palestra no nosso programa, a Fabrícia veio aqui para a UERJ e a gente não quer liberar ela para a Cláudia de jeito nenhum lá no UFRJ. A Cláudia vai ficar lá, fica lá, e a Fabrícia, tomara que fique aqui, que a UERJ lhe dê apoio para ela continuar, né? Não a deixe ficar exprimida numa sala e consiga um laboratório mais decente para ela, tendo que dividir com 500 milhões de pessoas. A UERJ precisa exatamente isso. Não adianta nada abrir concurso se você não está dando condições, né, Mencalha? Mencalha já passou por isso. Se você não dá condições para esse professor novo assumir, né, e ter condições de trabalho, como é que eu posso? Como é que o resto da universidade pode julgar a capacidade de trabalho de um professor se não dá condições para isso, né? Então, vamos torcer pela Fabrícia e outros que estão aí também, como o Mencalha está conseguindo. Eu consegui era um outro século, então eu não posso nem falar da minha experiência, né? Bom, Fabrícia, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
E vamos lá para a sua apresentação, que eu vou deixar você falar do título dela, porque eu já perdi minha folhinha de cola aqui. Então, todo mundo consegue ver a apresentação? Bota em modo apresentação. Isso, agora. Foi. Tá. Então, boa tarde já, muito obrigada pelo convite. Como a Cristina falou, vocês devem já perceber pelo meu sotaque, eu venho do Nordeste, fiz a minha formação toda na UFRN, trabalhei a vida inteira com reparo DNA, e quando eu vim para o Rio de Janeiro, com o meu primeiro pós-doc, eu comecei a trabalhar especificamente com suscetibilidade genética a desfechos neurológicos em doenças específicas. Trabalhei bastante com zika, chikungunya, os pacientes que tinham lesões desmielinizantes, fenótipos mais agressivos, neurológicos mais agressivos pós essas infecções. Trabalhei também com esclerose múltipla. E aqui no Rio, eu tive a oportunidade de começar a fazer ambulatório. Na UFRN, eu trabalhei com biologia molecular, fiz sequenciamento, fiz sequenciamento genômico, sequenciamento de RNA, trabalhei com cultura celular, mas no Rio eu tive a oportunidade de ter essa interação maior com os pacientes. No finalzinho do meu primeiro pós-doc, eu me vi, né, com a necessidade de aprender mais. Eu ainda não tinha nenhuma experiência com o modelo animal. Foi quando eu conheci a professora Cláudia Figueiredo da UFRJ, e já era início de 2020, já estávamos em pandemia, e a gente decidiu tentar fazer um modelo para estudar a Covid-19. Então, foi algo muito importante para mim, porque em 2020 eu já tinha passado no concurso da UERJ, porém, como veio pandemia, a gente teve aquela dificuldade, toda aquela parada de tempo, né, para convocação, nomeação e etc., mas foi muito importante porque aí aquela lacuna na minha formação, que estava faltando, trabalhar com modelos animais, eu consegui preencher durante esse tempo com a Cláudia. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse trabalho que eu desenvolvi na UFRJ, mas ao longo da minha fala, vocês vão perceber que esse é um trabalho multicêntrico, que envolveu a UERJ, porque eu já estava na UERJ no finalzinho da execução desse trabalho, UFRJ, Unirio e Fiocruz. Nós identificamos que a ativação da sinalização do Toll-like receptor 4 é um fator-chave na disfunção cognitiva a longo prazo pós-Covid-19. E esse trabalho, ele foi bem legal, bem interessante. A gente rapidamente conseguiu desenvolver um modelo e uma boa publicação. Isso porque, naquela oportunidade, nós tivemos uma força-tarefa. Todos os pesquisadores de imunologia, de neurociências, começaram a formar grupos para tentar entender melhor o que era a Covid-19, tentar promover modelos, para, de uma forma geral, conseguir contribuir. E com as informações que nós tínhamos de outras pandemias, nós conseguimos entender, né, melhor a infecção e rapidamente produzir esse trabalho. E o que é Covid-19? Eu não vou lembrar para vocês toda a parte imunológica, mas eu vou detalhar alguns pontos que são muito importantes para a gente entender por que alguns pacientes têm esses desfechos de perda cognitiva em relação a outros. Então, nossas dúvidas no início, né, quando a gente começou a escrever esse trabalho, foi: quem será infectado? Será que existe alguma suscetibilidade genética? Vocês já devem ter visto que existem vários trabalhos já publicados de casais que um indivíduo tem a infecção e o outro não tem a infecção. Ou um indivíduo ele vai ser assintomático e o outro vai ter sintomas leves ou até graves. Quem apresentará essa evolução grave? No nosso caso, que eu trabalho com neurociência, a partir de 2020, meados de 2020, já se sabia que
o SARS-CoV-2 ele tinha certo neurotropismo, mas nem todos os indivíduos acometidos eles tinham esses desfechos neurológicos. A gente começou a ver desfechos como epilepsia, lesões desmielinizantes, e os mais comuns estão relacionados à ansiedade, a sintomas psiquiátricos, a ansiedade, a esquecimento, até perdas de memórias mais graves. Então, essa manifestação ela vai ser aguda ou tardia? Porque quando o paciente tem um sintoma grave e precisa de algum suporte hospitalar específico, normalmente, em virtude daquela grande resposta inflamatória, ele vai ter, sim, perda cognitiva. Mas o que nós começamos a ver é que pacientes com casos leves e até assintomáticos, eles começaram a ter uma perda cognitiva de forma tardia. Então, a evolução, né, e esses desfechos, eles eram muito heterogêneos. O que determina? No finalzinho de 2020, surgiram muitos artigos de suscetibilidade genética na tentativa de entender o que é que determina quem é o paciente assintomático, quem é o paciente que vai ter sintoma leve ou sintoma grave, quem é o paciente que vai ter aqueles diferentes desfechos. E com o conhecimento que o SARS-CoV-2 ele tem um neurotropismo, nós começamos a entender que ela é muito mais uma doença extrapulmonar, muito mais uma doença de múltiplos órgãos do que apenas uma infecção respiratória. E aí nós começamos muitos grupos no mundo inteiro começaram a relatar vários problemas relacionados tanto ao sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Especialmente falando dos casos com desfechos crônicos, aquele paciente que teve a infecção leve, assintomática ou grave e desenvolveram sintomas importantes que perduraram por 2, 3 meses. Nós temos os pacientes que tiveram perda cognitiva até 6 meses pós-infecção. Algumas hipóteses começaram a serem lançadas na tentativa de entender o que era esse longo COVID, ou síndrome pós-COVID. Porque a síndrome pós-COVID ela é caracterizada por problemas cardiológicos, pulmonares, neurológicos, que podem estar relacionados tanto com o dano direto ao tecido ou uma resposta inflamatória muito exacerbada que vai lesionar o tecido. E especificamente em relação ao neurocovid e nessas síndromes pós-covid, alguns trabalhos bem interessantes com grandes coortes começaram a observar que sintomas psiquiátricos eles eram cada vez mais frequentes quando comparado a pacientes que tiveram outras infecções respiratórias ou até mesmo outras infecções que foram problemas de saúde pública em tempos passados. Esse trabalho ele foi um marco para esse nosso projeto, porque eles fizeram uma avaliação de 2 anos após o paciente ter a infecção e observaram que a perda cognitiva era uma das principais manifestações desta síndrome pós-Covid. Além disso, começou-se a observar que essa perda cognitiva, esses problemas cognitivos não aconteciam apenas nos pacientes com aquela sintomatologia grave da fase aguda. Pacientes com COVID leve ou até moderado, eles tinham essa perda cognitiva de forma crônica. E aí, nós começamos a nos questionar, isso em junho de 2020, né? Eu vou compartilhar com vocês a nossa história, a história desse projeto, porque vocês, como alunos de pós-graduação, sempre se deparam com dificuldades no projeto, então o interessante é compartilhar histórias para vocês entenderem como que é a construção de um bom artigo científico. Então, em junho de 2020, nós, lá na UFRJ, não conseguíamos trabalhar com vírus. Não existia ainda a vacina, nós não tínhamos NB3, então como fazer um modelo para trabalhar com desfechos neurológicos se a gente não tem toda essa estrutura? Daí, em parceria com a professora Leda Castilho, da COP, nós conseguimos amostras da spike purificada. A Leda, ela purificou a spike da primeira cepa para conseguir produzir ensaios de diagnóstico rápido.
A professora Cláudia Figueiredo conversou com a Leda nos cedeu um pouquinho da Spike, e nós começamos a desenvolver o nosso modelo com essa Spike. E quem é a Spike? Vocês devem lembrar que a Spike é aquela proteína de superfície, que ela é muito falada, né? Ela é muito conhecida, tá o tempo todo no jornal, a proteína Spike do SARS-CoV-2, é ela que se liga ao receptor ECA2 e faz com que o vírus ele consiga infectar a célula. Então, o material genético do vírus consegue entrar na célula via esse acoplamento, Spike e a ECA2. E na célula, a replicação desse material genômico vai induzir toda aquela resposta imunológica. A Spike, ela é uma proteína trimérica, ela é dividida em região S1 e região S2. A região S1 é essa região que se liga exatamente à ECA2. Nossa Spike, a que nós trabalhamos, é exatamente a proteína trimérica, é a proteína total, a full Spike. Então, nosso modelo que nós desenvolvemos na UFRJ, a princípio, nós fizemos o quê? Uma administração via subcutânea de 10 microgramas da Spike em camundongos suíços e fizemos uma análise muito rápida, que a gente naquele momento chamou de early. E early, de 0 a 7 dias, nós fizemos alguns comportamentos, alguns ensaios de comportamento, e nos primeiros 7 dias nós não vimos absolutamente nada. Aí a Cláudia, ela teve um insight bem interessante. Nós, naquele momento, professora, a Spike não dá certo, a Spike não funciona. Aí a Cláudia fez, vamos fazer via ICV. Fizemos via ICV, injetamos 6,5 microgramas de Spike diretamente no sistema nervoso central e avaliamos por 7 dias. Também não tivemos nenhuma alteração dos ensaios de comportamento que nós fizemos. E a gente já estava desesperado, a gente já estava, não, o modelo não funciona. Cláudia fez, espera mais tempo, 30 dias, deixem esses animais aí, 30 dias depois, reavaliem esses animais. Foi aí que nós conseguimos construir o nosso modelo. Nosso modelo, ele acabou sendo um modelo de avaliação, que a gente chamou na fase early, na fase inicial, e depois na fase tardia, de 30 a 45 dias. Naquele modelo subcutâneo, como eu falei anteriormente, o principal ensaio de comportamento que a gente fez, já que a gente queria ver em memória, foi o ensaio de reconhecimento de objetos. Eu não sei se vocês conhecem esse ensaio, a gente coloca o camundongo para se ambientar em uma plataforma, esse camundongo se ambienta 5 minutos, depois nós colocamos 2 objetos iguais, e ele reconhece, a fase de treino, e 90 minutos depois nós trocamos um dos objetos, e o animal ele tem que explorar novamente esses objetos. O camundongo, ele que não tem nenhuma falha de memória, que não tem nenhum insulto de ansiedade, que não tem nenhuma anormalidade, ele vai ter mais preferência pelo objeto novo. Então, era o que a gente esperava. Mas, se o animal ele começa a explorar ambos os objetos da mesma forma, como se fosse a primeira vez que ele reconhece, então a gente entende que esse animal tem algum prejuízo de memória. Então, no modelo subcutâneo, nós observamos que naquela fase, early, né, naquela fase inicial, o animal não teve nenhum prejuízo de memória, ele explorou o objeto novo, o animal que recebeu o Spike explorou o objeto novo, e da mesma forma que o animal que só recebeu o veículo, mas em 45 dias, naquela fase late, naquela fase tardia, nós já observamos que o animal já não explorava tão bem o objeto novo quando comparado ao animal que só recebia veículo. Então, aqui, no modelo subcutâneo, a gente já viu a definição de perda de memória. Interessantemente, 60 dias após a infusão, esse animal recuperava a sua memória. Ok, o nosso modelo subcutâneo funcionou, nós conseguimos fazer 2 estágios, fase inicial, fase tardia, o que é muito semelhante ao que acontece com os pacientes que têm sintomas leves ou até assintomáticos. Eles vão ter
perda de memória, alguma disfunção de memória, normalmente bem depois da infecção aguda. E esse artigo, ele nos ajudou a compreender o nosso modelo agora a nível do sistema nervoso central. Esses dois artigos eles mostraram que a spike, a proteína spike, ela aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica, por isso que ela é capaz de passar a barreira hematoencefálica independente do vírus viável, só o spread, a liberação da spike, a spike era capaz de chegar até o sistema nervoso central. Esse outro trabalho, com uma metodologia muito elegante, fez administrações da spike em níveis na via periférica, marcou a spike radioativamente e observou também que ela ia para o sistema nervoso central, e especialmente em regiões que são relacionadas com a memória. Então, esses dois trabalhos nos ajudaram a caracterizar o nosso modelo de indução por ICV. Por que agora trabalhar só com ICV? A gente queria ver exatamente o prejuízo direto no sistema nervoso central daquela proteína spike. E no nosso estudo, no nosso ensaio de comportamento, para avaliar memória, nós fizemos o RO novamente, reproduziu exatamente o modelo, os resultados que nós vimos na via subcutânea. O animal não teve perda de memória naquela fase que a gente chamou inicial, mas no leite, em 45 dias, nós observamos que o animal já tinha perda de memória e em 60 dias ele recuperava. O próximo passo foi, será que isso não é específico para esse teste? Será que se a gente fizer outro teste que avalia a memória, nós vamos ter exatamente esse mesmo resultado? Então, nós fizemos o Morse-War Maze, que você treina um animal, é muito parecido com reconhecimento de objeto, mas a gente coloca o animal em uma piscina, a gente treina esse animal por 3 dias seguidos, para que ele reconheça, ele nada, ele fica nadando até identificar uma plataforma, que aí, quando ele encontra a plataforma, o teste acaba. E no último dia, nós tiramos essa plataforma, para ver quão rápido o animal chega onde seria a plataforma. E assim a gente faz, mais uma vez, a avaliação de memória. Esse teste, ele reproduziu, né, o que nós encontramos no RO. O animal, na fase leite, ele teve, o animal que recebeu spike, quando a gente tirou a plataforma, ele ficou mais tempo, né, nadando, até, ele não conseguia, ele passou muito tempo, e não conseguia encontrar onde era aquela plataforma, ao passo que o veículo rapidamente encontrava pelo menos onde era o quadrante que a gente tinha deixado a plataforma. Então, o nosso modelo de ICV com o spike, 6,5 microgramas de spike trimérica, ela de fato induzia uma memória de longo prazo. Então, a gente conseguiu fazer o modelo da síndrome pós-Covid para estudo de memória. Próximo passo foi fazer alguns ensaios para ver controles, para avaliar se, ok, é só memória ou existe outro tipo de prejuízo quando a gente administra a spike por via ICV. A gente fez o campo aberto para avaliar todas as funções locomotoras do animal e não observamos nenhuma diferença nem na fase early, nem na fase late, e avaliamos o comprometimento motor também utilizando o rota-rod. E também não observamos nenhuma alteração. Então, portanto, o nosso modelo é um bom modelo para reproduzir o prejuízo de memória. Sabendo que o declínio cognitivo normalmente está relacionado com a perda de neurônios, com a perda sináptica, nós fizemos uma análise de imunofluorescência nas regiões do hipocampo para avaliar se no nosso modelo ICV, nós estávamos induzindo essa perda sináptica. Fizemos uma imunomarcação com sinaptofisina, que são marcadores pré-sinápticos, e HOMER1, que são marcadores pós-sinápticos. Interessantemente, naquele estágio early, que nós não vimos nenhuma alteração de comportamento, também não observamos perda cognitiva. Mas, no estágio late, nós observamos uma perda cognitiva. No estágio leite, onde nós observamos a perda cognitiva, nós observamos também essa perda sináptica. Então, será que
a perda sináptica estava relacionada também com morte neuronal. Então, a gente fez um ensaio de Forjari para avaliar se existia a morte celular, e nesse experimento, nem na fase early, né, nem na fase late, a gente tinha uma morte celular tão proeminente que explicasse aquela perda cognitiva e os resultados de perda sináptica, quando comparados com o controle positivo. Aqui, nós começamos a estudar, a pensar em alguns pontos chaves que poderiam estar explicando essa perda sináptica. Será que é neuroinflamação? Será que é uma resposta imune? Porque a gente sabe que o SARS-CoV-2 ele induz uma forte atividade de células imunes, uma forte expressão de citocinas e moduladores inflamatórios. Nós fizemos também marcação nesses hipocampos desses animais, tanto na fase early como na fase late, para IBA1, que é um importante marcador de micróglia, para avaliar se existia um aumento da positividade das micróglias ou alteração morfológica, porque a ativação da micróglia ela também pode ser identificada via alteração morfológica. Na fase early, corroborando com nossos ensaios de comportamento, nós não observamos nenhuma diferença estatística. Fizemos também ensaios de PCR em tempo real, peguei o hipocampo desses animais, extraí RNA, fiz cDNA e avaliei alguns moduladores inflamatórios, também não tinha nenhuma diferença significativa importante. Já na fase tardia, na fase late, nós observamos que os animais que receberam spike tiveram aumento da positividade de células para IBA1, a alteração, então, nos tipos de micróglia, a morfologia 4, do tipo 4 e do tipo 5, é a morfologia mais relacionada a uma micróglia ativa, especialmente a tipo 5 é uma micróglia mais ameboide, que é aquela que normalmente está relacionada com a fagocitose. Na análise de expressão de moduladores inflamatórios do hipocampo, nós observamos tanto a nível de RNA quanto de proteínas, o aumento da expressão de TNF e L1-beta nos animais que receberam spike, quando comparados ao veículo, e alguns moduladores importantes da via dos interferons. Sempre que a gente encontrava uma via, né, neuroinflamação, a gente fazia outros testes para corroborar com aquele primeiro ensaio. Então, nós fizemos outra marcação de micróglia, utilizamos o TMEN 119 para avaliar se de fato estava tendo uma maior ativação, uma maior importância dessas células microgliais, e observamos que na fase late, de fato, temos mais marcação para TMEN. E o próximo passo foi, ok, é só micróglia? Ou outro tipo celular está envolvido nessa perda cognitiva pós-administração da spike? Vamos avaliar os astrócitos. Nós fizemos a marcação por GFAP, que é um marcador específico de macrófago, mas nem na fase early, nem na fase late, observamos uma marcação significativamente diferente para GFAP. Avaliamos também morfologia do GFAP, também não observamos nenhuma alteração, ou seja, para esse modelo, a micróglia ela tem um papel fundamental e nós não conseguimos observar essa ativação, essa importância dos astrócitos. Próximo passo foi nosso modelo, claro, é um modelo complexo. Quando a gente faz a extração de RNA do hipocampo ou faz as imunos do hipocampo, a gente sabe que tem células, várias células interagindo. Então, como que esses tipos celulares eles se comportam de formas isoladas? Então, a gente foi para a cultura, para ter certeza, será que quem é mais importante em todo esse contexto, a micróglia ou os neurônios? Nós fizemos cultura de neurônios, né? Utilizamos embriões na fase E14 para fazer a cultura de neurônios e linhagem BV2 para fazer a cultura de micróglia. Na cultura in vitro de neurônio, a spike, 1 micrograma de spike não impactou nem
a crescimento tubular, nem morte neuronal, muito menos impactou a perda sináptica desses neurônios. Mas, in vitro, nós observamos que um micrograma de spike ela era capaz de ativar, né, de induzir uma certa ativação microglial via marcação, né, um aumento da marcação pelo IBA1 nos animais, nas culturas que receberam apenas spike, e aumento da expressão de alguns moduladores inflamatórios comparados às culturas que receberam o veículo. Então, neste momento, nós definimos como a micróglia ela é a célula mais importante no contexto do nosso modelo. E quando a gente vai lembrar dos modelos de Alzheimer, a gente sabe que, de fato, a micróglia é extremamente importante. Só que a micróglia é associada com proteínas do complemento, que fazem o que a gente chama de poda sináptica. E essa poda sináptica ela é essencial para esses desfechos relacionados com perda cognitiva e extremamente reconhecida nas encefalites virais. Nós fizemos, então, mais uma vez, por imunofluorescência, a avaliação da fagocitose. Será que aquela micróglia, que a gente acha que é a célula mais importante, impactada pela spike, ela tem algum papel na perda sináptica? Será que é ela que está induzindo, de fato, essa poda sináptica? No nosso ensaio de imunofluorescência, a gente fez uma colocalização e encontramos que aqui já voltamos para o nosso modelo animal de ICV, no hipocampo. Os animais que receberam spike, eles tinham a maior colocalização de marcação IBA1 e sinaptofisina, tanto na região CA3 quanto na região DG do hipocampo, mostrando que a micróglia, de fato, estava fagocitando os neurônios. E nós fizemos a avaliação da expressão, né, por RNA mensageiro do hipocampo do C1q, que é um importante mediador dessa fagocitose microglial para a poda sináptica, e observamos que só na fase leite, o C1q ele estava altamente expresso quando comparados ao animal veículo. Então, a nossa próxima ideia foi, será que se a gente inibir o C1q, né, que é essa proteína que orquestra a poda sináptica, esse animal ele vai ter vai preservar aquela memória? Então, nós utilizamos uma ferramenta farmacológica, administramos, no nosso modelo de ICV, para 6,5 microgramas de spike, nós administramos 2 vezes por semana, por 30 dias, anticorpo monoclonal anti-C1q, também por via ICV. E fizemos, mais uma vez, um ensaio de RO. Nessa ferramenta, nós observamos que o animal, lá naquela fase leite, lá em 45 dias, que quando ele só tinha recebido spike, ele perdia a memória. O animal que foi tratado com anti-C1q, ele tinha a memória preservada, tanto nos ensaios de RO, quanto no de Water Maze, mostrando que bloquear C1q, ele pode ser um passo essencial para preservar a memória desses animais que receberam spike. Porém, esse dado ele é interessante porque até aí nós apenas estávamos caracterizando o nosso modelo, só entendendo o que acontecia. Mas esse resultado não é nenhuma novidade, não é diferente de nada que já está na literatura. Assim como acontecia para o West Nile vírus e para o Zika vírus, que a perda sináptica era dependente de micróglia e C1q, a gente encontrou nos nossos dados. A gente apenas conseguiu caracterizar o nosso modelo. Faltava uma novidade, faltava algo que caracterizava ser tão diferente do que a gente via para outras encefalites, porque no Zika e no West Nile, a perda cognitiva é aguda. Aqui na Spike, a gente observou e conseguiu mimetizar o que é visto em pacientes com sintomas mais leves, na fase mais tardia.
E surgiu ainda uma grande dúvida. Depois de que a gente conseguiu neuroinflamação, a perda sináptica, poda neuronal via sem o quê, mas como que a gente justifica todos os nossos resultados, já que a Spike, ela reconhece muito bem a ECA2 de humanos, mas ela não reconhece muito bem, ela não é tão bem reconhecida pela ECA2 de camundongo. Ela tem um certo reconhecimento, mas ela não é tão específica para a ECA2 de camundongos. Então, no finalzinho de 2020, a gente começou a duvidar do nosso modelo. A gente não... Vamos comprar camundongo com ECA2 humanizada, vamos reproduzir o nosso modelo, vamos tentar começar do zero. Aí, esse artigo, em meados de 2020, ele mostrou que a maioria dos modelos, até então, publicados, eles eram com a ECA2 transgênicas, humanizadas, completamente diferente do nosso modelo. E já nessa constante dúvida, a gente começou a observar em estudos em sílico, né, estudos de bioinformática, que a ECA2, né, desculpa, que a Spike do SARS-CoV-2 tem certa homologia para o reconhecimento dos Toll-like receptor. Então, foi aí que surgiu a nossa saída. Se a Spike se liga ao Toll-like receptor, algum dos Toll-like provavelmente pode induzir uma série de respostas imunológicas e justificar os nossos achados. E foi exatamente o que aconteceu. Nós fizemos expressão no Toll-like receptor 4, né, das amostras do hipocampo, e observamos que na fase early não tinha diferença da expressão, mas na fase late, olha o Toll-like receptor 4 aqui no animal que recebeu spike por via CV comparado com o veículo. Então, a gente já conseguia encontrar um caminho. E no finalzinho, no início de 2021, um importante artigo que nos ajudou bastante, mostrou que a spike, a proteína spike, se liga e ativa o Toll-like receptor 4. Porque quem é imunologista raiz, ele vai dizer, não adianta só se ligar, reconhecer o Toll-like. Se não induzir, se não ativar a resposta, não é capaz de induzir toda aquela cascata de sinalização que vai culminar em neuroinflamação. Então, esse trabalho, ele foi um trabalho bem elegante, mas relativamente simples. Ele analisou em vários tipos celulares diferentes, in vitro, usou spike para estimular e observou que existia essa interação e ativação tanto da via sinalização que culminava na expressão de citocinas, dependendo da NF-κB, quanto da IRF3. Aí a gente começou a propor ferramentas para entender o papel dessa sinalização do Toll-like receptor 4. Primeiro, nós utilizamos animais nocaute, né, animais que têm deleção para o gene do Toll-like receptor 4. Fizemos o mesmo modelo, 6,5 microgramas de spike por via CV e avaliamos naquela fase early e na fase late. Então, o animal da fase early, quando testado na fase early, a gente já sabia que não ia ter nenhuma perda cognitiva, mas na fase late, preservou. Esse animal aqui, o I-type, é um animal que não tem deleção, mas recebeu spike, certo? Então, corroborou com todos os nossos resultados anteriores que a spike causa, sim, uma perda cognitiva na fase late, e o animal que não tem Toll-like receptor 4, ele tem essa memória preservada. Quando a gente foi avaliar a perda sináptica, mais uma vez corroborou com os dados de comportamento. Nós observamos que o animal Toll-like receptor 4, ele tinha uma colocalização maior de sinaptofisina e Homer. Ele não tinha aquela perda sináptica quando comparados com o animal I-type, o selvagem, né? O que todos esses grupos receberam spike. Na avaliação de neuroinflamação destes animais, deste modelo, nós observamos também que animal que tinha deleção, ele tinha menos a célula IBA1 positiva marcada, quando comparados ao que só recebeu a spike,
E na análise de morfologia, a gente agora vê uma queda daqueles tipos morfológicos de microglia ativada, mostrando esse papel importante do Toll-like receptor 4 nessa via da indução da cognição. Também observamos no ensaio para avaliar a fagocitose dos neurônios, o animal que teve, o animal nocaute, que recebeu spike, ele também teve uma menor colocalização de IBA1 e sinaptofisina nas regiões CA3 e DG, quando comparados ao que só recebeu spike. Ok, aqui é um modelo de bloqueio genético, talvez não seja um modelo que seja fácil de reproduzir, porque quando a gente pensa na clínica, o humano, ele tem o Toll-like receptor 4. A gente não tem como deletar, até existem metodologias de deleção específica, fármacos hoje relacionados à deleção específica de alguns genes, mas para o Toll-like receptor 4, a gente não tem como deletar, fazer essa inibição genética do paciente. Então, nossa próxima ferramenta foi o bloqueio farmacológico. Fizemos um bloqueio farmacológico com o inibidor do Toll-like receptor 4, TAC 242, naquela fase inicial, né? Durante os sete primeiros dias após a administração do spike por via CV. Fizemos os ensaios de comportamento e alguns ensaios para avaliar perda neuronal. Neste modelo, a utilização dessa molécula, desse inibidor da ativação Toll-like receptor 4, a gente observou que lá na fase tardia, o animal tinha a memória preservada. Além disso, a gente fez também a avaliação de neurofilamentos plasmáticos. Não sei se vocês conhecem, neurofilamentos são pedaços de neurônio. E esses neurofilamentos, normalmente, eles são avaliados a nível de líquido céfalo-raquidiano. A gente conseguiu avaliar em níveis periféricos dos animais, utilizando uma plataforma conhecida como Simoa. É uma ELISA ultrassensível, então a gente conseguiu ter essa possibilidade de avaliar essa neurodegeneração, essa perda neuronal no sangue periférico dos animais. E observamos que os animais que receberam spike, né, e receberam tratamento com esse inibidor de Toll-like receptor 4, eles tinham menos neurofilamentos plasmáticos, menos o que caracteriza com a menor perda neuronal. E esse biomarcador, a avaliação de neurofilamentos, ele começou a ser bastante utilizado nos desfechos mais graves para pacientes com Covid-19, mostrando que quem tem altos níveis de neurofilamentos plasmáticos tem um pior desfecho na Covid-19. Então, nosso modelo animal, ele foi capaz de mostrar que, de fato, a sinalização do Toll-like receptor 4 parece ser chave para indução, né, para a indução dessa perda cognitiva. Mas a gente precisava entender se tudo isso que nós encontramos no modelo animal, ele era reproduzido na clínica, nos pacientes, ou até validado. Foi quando a gente fez, em parceria com a professora Sonisa Leon, ela é professora da Unirio e médica da UFRJ, ela tem uma coorte bem interessante de pacientes com perda cognitiva pós-Covid-19, e são pacientes que tiveram a doença leve, não são pacientes que tiveram doença grave. O que nós fizemos foi, ela e a equipe dela, multiprofissional, fizeram todos os ensaios de cognição desses pacientes. Nós separamos os pacientes em dois grupos, pacientes com déficit cognitivo e pacientes sem déficit cognitivo. Coletamos amostras de sangue periférico, fizemos extração de DNA e genotipagem para 2 polimorfismos, para 2 variantes genéticas muito estudadas para Toll-like receptor 4. E observamos que a variante na região regulatória de Toll-like, essa variante na região regulatória de Toll-like receptor 4, ela tem uma influência, né, nesses desfechos de perda cognitiva e nesse desfecho cognitivo. O paciente que tinha o genótipo GG,
ele era mais frequente no grupo de pacientes que tinha o déficit cognitivo, e o paciente que tinha o genótipo GA estava mais frequente nesse grupo que não tinha perda cognitiva. Interessantemente, a gente foi observar na literatura, o genótipo GG, ele está relacionado com uma maior expressão do Toll-like receptor 4. Alguns ensaios de in vitro mostraram que quem tem esse genótipo G, os dois alelos G, tem a expressão maior, tem uma maior expressão do Toll-like receptor 4, porque no promotogênico, o NF-κB, ele é capaz de se ligar com mais interação nessa região promotora. Ao passo que quem tem um alelo A, você tem uma modificação nessa região promotora e o NF-κB, ele não consegue ter uma interação tão adequada para induzir toda aquela forquilha relacionada à transcrição. E isso aqui em literatura. O que nós fizemos para fazer um ensaio funcional nos nossos dados? Coletamos sangue periférico de alguns pacientes, tanto com déficit cognitivo como sem déficit cognitivo, e que a gente já tinha o genótipo, fizemos cultura de células de monócitos periféricos, estimulamos por 24 horas com 1 micrograma de spike, e de fato observamos que os pacientes que tinham genótipo GA, quem tinha o alelo A, expressava menos Toll-like receptor 4 quando comparados quem tinha genótipo G, corroborando com este resultado aqui. Paciente com genótipo GG, ele era ele tinha uma maior suscetibilidade para o déficit cognitivo, porque provavelmente ele tem uma expressão do Toll-like receptor 4 maior do que o paciente que tem o genótipo GA. Esse trabalho, como eu falei, ele é multicêntrico, foram várias mãos, nós trabalhamos para ter quantidade de resultado em tão pouco tempo. Foram muitos professores, muitos pesquisadores, muitos alunos trabalhando. Nós conseguimos recentemente publicar nessa revista Cell Reports. Quem tiver interesse, ele é um artigo bem interessante. E gostaria muito de agradecer a toda a equipe da UFRJ, a equipe da Unirio, meus colegas que iam comigo para a universidade sábado, domingo, feriado, faltando energia, mas assim que a gente, em muitas mãos que a gente consegue fazer ciência de qualidade. Muito obrigada, Fabrício. Assim, eu já tinha passado olhos no teu trabalho, mas escutar você falando realmente é excitante, né? Vamos abrir para perguntas. Alguém tem perguntas aqui? Ainda ninguém colocou, não, professor. Natália? Peraí, fala que eu não estou te escutando. Melhorou? Estava o microfone para trás. Melhorou. Tá, estou te substituindo nas perguntas, né? Bom, Fabrício, obrigado aí pela palestra, pela excelente palestra, né? Um brilhante trabalho. Eu não consegui acompanhar muito, porque a minha internet estava muito instável aqui, não sei se era da UERJ, não sei se o Stênio está com a mesma coisa, mas estava caindo demais aqui, eu queria ouvir aí, né? O som travava. Estava bem aí? Aqui estava bem ruim. Na verdade, está ruim desde o dia que rompeu o cabo, eles consertaram, mas não está tão boa. Mas muito bacana mesmo o trabalho, assim, muito legal, né, ver o empenho, né, a produção, né, a qualidade do trabalho, a importância que a Teresa falou do início, né, de multipessoas, né, trabalhando hoje em dia. É pouco comum, né, a gente tem uma limitação intra-laboratório, né, o pessoal tem muito medo mesmo de sair, mas é importante, né, na minha época também tive essa oportunidade de conhecer a biofísica inteira do fundão, eu invadia qualquer laboratório, pedia um monte de coisa o tempo inteiro, é muito legal. Tá? Eu tenho uma pergunta mais geral, ponto que eu não consegui acompanhar algumas coisas mais específicas, mas assim, muito se falou de medicamentos, né, contra a Covid, né, um monte de supostos medicamentos bons para a Covid, né, então tivemos vários, né, muitos já comprovadamente ineficazes e tudo mais, mas tinham alguns
né? Alguns anti-inflamatórios, por exemplo, que melhoravam um pouquinho, né? Não sei se tem o desfecho desses estudos ainda, com acho que dexametasona, não lembro direito, né? E assim, por acaso, dentro do seu estudo, assim, teria como propor algum medicamento já existente, alguma alternativa para esses tratamentos, assim, que pudesse ligar, mesmo que não que dê para comprovar, mas assim, se dê uma expectativa, uma perspectiva, assim, de correlacionar. Assim, é uma pergunta geralzona, assim, mas... Com o nosso conhecimento da Zika e chikungunya, o artigo da Cláudia, eles trataram com infliximab e com anti-TNF. E o animal recuperou a perda de memória, só que o animal, no modelo dela, era agudo. A gente sabe que essas citocinas, elas vão estar altamente expressas em quase tudo, quase todo o insulto inflamatório no sistema nervoso central. O problema que eu vejo, na verdade, é o momento de tratar, né? Porque é essencial que exista resposta inflamatória para combater o vírus. E se a gente usa um anti-inflamatório específico, um corticóide, porque o corticóide você vai ter inibição de vários moduladores inflamatórios, e não de citocinas específicas. Na timeline inadequada do paciente, o paciente vai agravar, né? No contexto de um paciente que está internado. Mas se for um paciente que... caso leve, por exemplo, que foi o que a gente conseguiu reproduzir, é um caso leve, teve essa perda cognitiva. Vale a pena inibir só especificamente o Toll-like receptor 4? Nós ainda não sabemos porque o Toll-like receptor 4 está upstream. A gente tem medo de confirmar esse resultado ainda, porque você pode acabar atrapalhando a resposta imune contra o vírus. Sistêmica. Mas aí a gente conhece qual é o mecanismo, né? A gente entende qual é o mecanismo, e especificamente o Toll-like receptor 4, ele é essencial também nesse contexto da poda sináptica. Ele sinaliza, diferente do que só induzir neuroinflamação. Então, os próximos passos desse trabalho, inclusive, está nos projetos temáticos, é inibir upstream, Toll-like e downstream, para ver quais as respostas que a gente vai ter, se a gente tem essa não recuperação da memória, essa preservação da memória, assim como a gente viu na inibição do Toll-like. Bacana. Desculpa se a pergunta você já apresentou, mas como falhou bastante aqui, eu não consegui acompanhar 100%, mas muito bacana mesmo. Parabéns, tá? Muito obrigado também pela sua palestra. Alguém tem mais perguntas? Senão começa a perguntar. Aí eu começo a perguntar. Não, ainda não. Bom, eu já falei que teu trabalho é muito, muito interessante, né? E eu quero saber assim, esse modelo de injeção da Spike, né? Seja por via subcutânea, seja por via intratecal, o animal tem sintomas de Covid? Entendeu? Não, por exemplo, sintomas de Covid que eu digo assim, o Covid, uma das coisas que a gente viu mais durante a pandemia de Covid foi exatamente foi o grande drama, né? Aonde você começa a inibir a inflamação para você ter uma resposta do organismo e para você não ter. Então, eu lembro que eu tentei procurar quem tivesse com modelo sistêmico, porque eu acredito ainda que a lipoxina, né, que é um medicamento resolutivo do processo inflamatório e que inibe essas respostas, né, ela poderia mexer com a resposta inflamatória em determinado ponto, impedindo que agravasse ou tivesse a tempestade de citocinas. O grande problema é esse. Com a história da Spike, você ainda tem um pedacinho da inflamação, da resposta inflamatória. Então, eu fiquei pensando o seguinte: primeira coisa,
O que é uma fase late e o que é uma fase early no humano? Vamos botar como se fosse uma infecção, né? O que é essa fase late e early? Em que ponto? É o que eles chamam de síndrome pós-Covid. É um paciente que, pós 2, 3 meses, começa a desenvolver algum sintoma relacionado com a infecção. Na fase aguda, ele só teve aqueles sintomas clássicos, febre, tosse, mas não teve nenhum desfecho neurológico grave na fase aguda. Tá. Aí, a síndrome pós-Covid é 2, 3 meses após. Então, nessa fase pós-Covid, como está a resposta inflamatória sistêmica desse paciente? Então, do paciente que tem manifestação neurológicas específicas, eu tenho uma upregulação de uma série de citocinas. Ainda continua. E no nosso modelo animal, é porque a gente não publicou, mas o animal que a gente fez o modelo subcutâneo, quem teve perda cognitiva, ele continuou com citocina lá em cima. Porque a gente decidiu guardar para outra publicação isso. Então, se ele permanece com esse sintoma, com desfecho, né? Porque na literatura tem muito caso de paciente com ansiedade pós-Covid, a perda cognitiva. Então, esses pacientes têm citocinas plasmáticas mais elevadas quando comparadas com os pacientes que não têm. Seria uma inflamação pequena, como é? Que nem tem na obesidade. Uma inflamação low grade inflammation. Não seria uma inflamação, mas seria um low grade, ou seja, ele como que está primado para isso, né? Será que aí já está pensando em paciente, eu não pensei no teu modelo porque fica difícil para mim assim. Será que nesse paciente, se você tratasse com um medicamento resolutivo, pode ser lipopsina ou pode ser talvez uma fonte grande de ômega 3, que tem trabalhos mostrando que pacientes tomando ômega 3, ou mesmo antioxidante, né? Porque o NF-κB, por exemplo, e a via do TLR4 depende também dessa pró-oxidação. Seria interessante dar uma olhada nos teus camundongos, se eles têm essa via mais alterada em termos de pró-oxidantes, essa low-grade inflammation, né? Porque você poderia evitar, terminou a fase de Covid aguda, etc., após a infecção no paciente, você poderia tratar não com anti-inflamatório, mas com pró-resolutivos, e que controlasse um pouco foi assim, isso aí bom no papel, é ótimo, né? Tudo essas ideias são ótimas, né? Eu achei super legal. O que você acha? Mas o que você acha? Não, mas então, associando o meu conhecimento atual com o do meu doutorado, a gente sabe que o estresse oxidativo, ele induz, especificamente no NF-κB. É a AP1 que reduz o NF-κB para ir para o núcleo para transcrever. Então, se a gente consegue alterar essa translocação do NF-κB, então a gente já diminui essa resposta inflamatória. E não só, como você falou, resposta inflamatória. Nós temos o estresse oxidativo, ele vai induzir lesões extremamente importantes. Lesão de DNA, que aí você não vai ter mais célula transcrevendo genes importantes relacionados com crescimento celular, manutenção da vida. Então, vale a pena pensar também, tentar fazer esses inibidores de estresse oxidativo. A gente até tinha pensado tratar esses animais com um fármaco para esclerose múltipla que inibe estresse oxidativo. Só que aí era tanta coisa que a gente deixou para depois. O problema é que esses fármacos para esclerose múltipla, por exemplo, e outros, você está mexendo com outras coisas que
que não as vias mais específicas. Porque o estresse oxidativo, você precisa de manter um certo estresse oxidativo, né, para você até manter a homeostase, que é importante, né? Agora, uma coisa só, minha última pergunta. A S1, quanto tempo ela fica depois que você já tentou ver isso? Quanto tempo ela está ali? Foi a pergunta do revisor. Nós Ainda bem que eu não fui revisora. Nós fizemos blot, a gente tentou fazer ELISA, a gente tentou fazer uma série de metodologias para detectar a spike. Nessa fase late, na fase early, a gente não conseguiu detectar a spike, nem por imunofluorescência. A literatura nos deu suporte que a spike, quando ela é administrada, ela pode ser... ela induz a resposta, mas ela pode ser clivada, e os anticorpos atualmente disponíveis não vão reconhecer essa spike, né? Na fase late ou durante o processo. Esse artigo do REA, que marcou com radioativo, ele é bem interessante. Era uma possibilidade, se a gente conseguisse marcar a nossa spike com radioativo, a gente conseguiria, de fato, acompanhar. Mas lá na UFRJ a gente não conseguiu fazer isso, e o próprio REA só fez por 24 horas. Então, a gente não consegue dizer se o modelo permanece. Mas, em pacientes, na clínica, tem alguns relatos de caso de pacientes que eles detectam ainda no exame comum de detecção de antígeno, para detecção de spike, 1 ano depois, em pacientes específicos, em sangue periférico. Agora, no tecido ainda a gente não foi capaz, e poucos artigos mostram né, quanto tempo, onde ela está, como que ela está. Isso é super interessante. Tem outros modelos que você tem uma inflamação semelhante no sistema nervoso central e que poderia ser comum a um outro estímulo, ou ser especial, que é específico da spike? É pura aleatório. Então, a spike foi bem legal porque ela é diferente do LPS, a gente comparou com o LPS. LPS, a perda cognitiva e toda inflamação é aguda, porque quando saiu aquele artigo que dizia que a spike se liga, toleca receptor 4 e ativa, aí a gente, é igual ao LPS. Não é. Também foi uma pergunta do revisor. O modelo que a gente tem... Eu não fui revisora, não, hein? Não fui revisora do seu trabalho, não, tá? Os modelos que a gente tem na Ana Cláudia, das encefalites virais, todos são na fase aguda, a perda cognitiva, e a gente ainda não sabe se o que a spike é primar e depois, por alguma coisa, algum outro insulto, você tem essa neuroinflamação, porque no início a gente achava que ia ter neuroinflamação, perda cognitiva sempre. Né? A gente não sabe se ela está primando e alguma coisa no leite acontece que dá o gatilho para induzir a perda cognitiva. E ao passo que agora o novo modelo lá da Cláudia é ver sepse. Ela está tentando induzir um animal mais grave, com sepse, para ver se a perda cognitiva ela vem antes dessa fase leite, porque durante a Covid, muitos pacientes tiveram sepse. E vários. O nosso modelo, ele parece mimetizar um caso leve. Agora a gente está querendo mimetizar um caso que é grave para comparar os dois modelos. Agora, eu vou te dar uma dica também, assim, vai ser a última coisa que eu vou falar, juro, que tem aqui nos comentários do pessoal. Dá uma olhadinha, depois da injeção da spike ITTK ou subcutâneo, lá o que seja, como está a microcirculação no sistema nervoso central. Porque o COVID ele destrói o endotélio. Tem uns trabalhos muito elegantes mostrando isso, né? E tanto que a explosão de citocinas vem exatamente por causa disso, né? Ele sai destruindo o endotélio, é uma desgraça só. O Heitor agora parece que está fazendo intravital com tecido lá na UFRJ. Né? Então, eu acho que seria muito interessante, eu não sei se tem na literatura, eu estou chutando, né?
Mas seria interessante você olhar, porque se tiver lesão endotelial, tá? Depois da spike, ou mesmo depois da injeção de spike, e com o tempo, isso poderia estar associado a esse efeito que você está vendo. Entendi. Uma boa ideia. A gente fez proteoma. Desse mesmo hipocampo, eu extraí, fiz todo o processo de Aí proteoma. você não vai ter exatamente o que você quer responder. Vão ser outras respostas, né? Mas eu não vou ver a estrutura endotelial, mas talvez eu veja algumas proteínas upreguladas que sejam essenciais para, ou downreguladas, para manter a estrutura, alguma coisa do tipo. Então, não, proteínas amiloides são importantes. O que foi, o Sten? Tem gente falando aqui, né? Tem a pergunta do Bernardo. Comentário aqui. Bernardo, você quer falar? Ou quer que eu leia a pergunta? O Bernardo, ele trabalha com intestino e deve avaliar TLR4 em modelo de obesidade, avaliando a função da barreira intestinal. A translocação de LPS pela barreira ativa, TLR4, por exemplo, macrófagos. Será que essa endotoxemia ativa TLR4 por translocação... Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo. Portanto, será que essa endotoxemia ativada por translocação de LPS estaria relacionada a problemas neurológicos e psiquiátricos associados à disfunção da barreira intestinal? Ou seja, ele está tentando associar isso, eu acho que tem, né? Então, especificamente, a gente sabe hoje em dia que tem muitos estudos relacionando a via gut-brain, né? E LPS está sendo bastante estudado. Especificamente para esses desfechos neuropsiquiátricos, eu não tenho muito conhecimento. Mas eu trabalhei com cavernoma também, e nossos pacientes que têm hemorragia, os pacientes que a gente chama pacientes com cavernoma mais agressivo, eles têm, quando a gente dosa LPS em sangue periférico, eles têm uma maior quantificação de LPS quando comparado com os pacientes que não são agressivos. Então, a gente, de fato, acha que tem essa translocação do LPS do sistema nervoso central, ele induz uma série de respostas específicas. Mas tem várias coisas. Mas especificamente para desfecho cognitivo, algum desfecho neuropsiquiátrico, eu não saberia dizer. Mexer com o sistema imunológico hétero, né? De intestinal, é a última moda, Bernardo. O concurso que eu fui agora lá na USP, dos 5 candidatos, 4 trabalhavam exatamente com essa parte tem um nome, imunoenteral, ou alguma coisa que vale, que vocês vê a imunologia do sistema enteral ligada ao sistema nervoso central, né? Então, é bem interessante. Oi, Bernardo. Obrigado, tá? Não, eu ia comentar justamente isso, que como eu vou avaliar TLR4, só que no intestino, mas futuramente também vou avaliar hipotálamo, e tem muito essa associação, né, de problemas intestinais com problemas neuropsiquiátricos, e ela avaliou o TLR4 justamente, né, nos neurônios. Aí eu perguntei, né, assim, se saberia de alguma associação justamente da ativação de TLR4 em outros tecidos, macrófagos ou até ali no intestino, com essas questões neurológicas ou psiquiátricas. Mas deu para pegar. Obrigado, tá? Nada. Obrigada a você. Fabrícia, a gente adorou, eu pelo menos adorei, né? Muito obrigada, né? Seu trabalho é belíssimo, espero que você continue e que a UERJ possa te dar força para fazer isso daqui para frente. Tá? Muito obrigada a todos. Na semana que vem a gente tem a professora Eliane Fialho, não é isso, Brincalho? Isso, da UFRJ, perfeito. Da UFRJ. Na outra semana eu acho que é a Simone, mas eu não tenho certeza.
Depois eu Confirma falo com depois. Simone Vargas da Silva. E a gente vai continuar, vou ver também com o Guilherme, da farmacologia. E se vocês que estão dentro de outros departamentos, verem jovens cientistas aqui da UERJ, que a gente possa chamar para falar aqui para a nossa pós-graduação, porque tem um trabalho interessante, vocês comuniquem com a... Né, Ricardo? Sim. Porque montar essas, sem repetir, sem eu perturbar os amigos para ficar em cima da hora dando palestras, fica complicado. Um abraço para todos, boa tarde, obrigada mais uma vez, Fabrício. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, até Fabrício. mais, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada.